Uma das coisas mais importantes quando a gente está desenvolvendo mobile é ter um emulador que nos permita ter agilidade durante a codificação. É justamente isso que a gente vai fazer agora. Bora lá? Fala galera, meu nome é Ricardo Lima e no vídeo anterior a gente instalou o Flutter na nossa máquina. Só que a gente ficou devendo configurar o emulador Android que a gente vai usar para visualizar nossa aplicação. E é justamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Mas antes disso, é claro, eu peço que você se inscreva nesse canal. A coisa mais importante que você pode fazer para ajudar esse canal a crescer é se inscrever nesse canal. Então se inscreve aí, a gente sabe que a maioria das pessoas que assistem o canal ainda não é inscrita. Então se inscreve, vai me ajudar muito. Show? Então o que a gente vai fazer é seguir mais uma vez a documentação do Flutter, eu já estou com ela aberta aqui, onde ele fala sobre configurar o emulador Android. Para fazer isso, o primeiro passo que ele fala é justamente ativar a aceleração das máquinas virtuais na sua máquina. Clicando nesse link, ele vai explicar caso a caso e não é muito importante, não tem nem como eu fazer todos os casos aqui. Então eu recomendo que você clique nesse link na documentação do Flutter e veja. Às vezes vão ter situações que você vai ter que configurar no boot, né, lá na BIOS da sua máquina, a aceleração, alguns casos dentro do Windows e por aí vai. Não é o nosso espaço fazer isso agora, vamos só criar o emulador. E para fazer isso, é claro, eu vou ter que abrir o Android Studio. Então vou clicar aqui no iniciar, vou escrever Android Studio e ele vai abrir aqui para mim o Android Studio. Enquanto ele vai abrindo, a gente já pode ir lendo a documentação, quero trazer muito isso, de que a leitura da documentação, nossa enguia aí de novo, que a leitura da documentação é algo muito importante. Então clicando aqui, ele já vai adiantar para a gente que a gente vai pedir para entrar no Android Virtual, eu acho que é Virtual Device, alguma coisa assim, Manager, ou seja, o gerenciador dos dispositivos virtuais do Android. A gente vai clicar nele e vai clicar em criar um novo dispositivo. Olha, ele já abriu aqui, então vamos ver como é isso. Eu vou clicar aqui em More Actions e a gente vai ver que vai aparecer o Virtual Device Manager. É exatamente isso que a gente quer. Ele abriu aqui e não tem nenhum dispositivo ainda. O que eu quero fazer é justamente criar um novo dispositivo. Então eu vou clicar aqui em Create Device. Legal? Clicando, a gente vai ter uma infinidade de opções que a gente pode escolher para criar um emulador. Eu recomendo uma que funciona muito bem para mim, que é justamente essa aqui, a Pixel 3a. Ela tem uma tela boa, uma tela que a gente consegue visualizar bem. Ele deixa um celular bonitinho pra gente. Ele tem a opção da Play Store. A gente vai ver que isso mais pra frente vai ser bem útil. Então eu vou selecionar aqui o Pixel 3a e vou clicar em Next. Agora ele vai pedir qual é a imagem do sistema que a gente quer usar, ou seja, qual é o Android que a gente vai estar rodando. Se vai ser o Android R, o Q, o Pie, o Oreo, ou isso os nomes de marca, né? Os nomes que saem para as pessoas, mas a gente que é desenvolvedor, a gente precisa olhar aqui a API level, qual é a API que a gente vai querer usar, porque mais para frente a gente vai ver que algumas dependências, alguns códigos externos que a gente vai querer usar vão precisar de algumas APIs mínimas. Eu acredito que instalando algo entre o 30 e o 33 na data que eu tô instalando hoje, você tá até vendo ali, que eu tô gravando dia 16/2/2023, funciona muito bem para a maioria dos casos. Então eu vou instalar aqui aquele veio recomendada que é a R. Vou clicar aqui nesse botãozinho de download do lado da R e ele vai começar a instalação para mim. Como isso pesa 1 GB, pode ser um pouco pesadinho, então eu te vejo quando essa instalação acabar. Show! A instalação acabou, vou clicar em Finish. E quando ele sair essa tela, a gente vai ver que a gente tem a versão R sem o símbolozinho de download, o que quer dizer que a gente consegue usar essa versão agora no nosso emulador. Então eu vou clicar aqui em Next. E aqui tem algumas configurações que a gente pode fazer na nossa máquina, né? Que vai ser uma máquina que está sendo emulada aqui. Então, eu tenho o nome, eu tenho a versão que eu estou usando, isso a gente já configurou antes.
a orientação de abertura, né, quando a gente abrir ele pela primeira vez, ele vai estar em retrato ou em paisagem. Eu recomendo fortemente que deixe em retrato. E se a gente clicar aqui para mostrar as configurações avançadas, ele vai me mostrar várias outras coisas, como por exemplo, o que é que você quer mostrar na câmera. Você pode testar, você pode criar vários emuladores para ir testando essas situações. Mas o que é que vai aparecer na câmera, a gente vai usar a câmera lá para frente, então não tem problema. O que é que a gente vai... Eu só recomendo que você deixe aqui o Virtual Scene no back, porque a gente realmente vai usar isso lá para frente. Mas você pode configurar da forma que você quiser, vá testando. Como é que você quer lidar com a internet, né, a conexão? Como que você quer que ele dê o boot por padrão? A gente vai ter o Cold Boot, que é basicamente um boot que vem do zero, ou seja, você abre, ele vai ligar ali todo o emulador do zero, como se você estivesse ligando de fato o celular. E tem o Quick Boot, que normalmente basicamente você fecha o emulador, ele salva aquele estado ali e depois quando você abrir de novo ele já abre naquele estado. Eu recomendo deixar em Quick Boot, porque muitas vezes isso torna o processo de abrir e fechar o emulador muito mais ágil. E em algumas situações, quando quebra alguma coisa, quando a gente realmente precisa iniciar, a gente vai ter a opção de iniciar depois com o Cold Boot, só em situações específicas. Então eu recomendo que deixe aqui no Quick Boot. E aqui você vai configurar a quantidade de espaço que você quer dar para essa aplicação e a quantidade de memória RAM que você quer dar também. No meu caso, eu não consigo fazer nenhuma dessas configurações aqui, porque eu estou criando uma máquina virtual, que vai ser esse emulador, dentro de uma máquina virtual que eu criei justamente porque eu já tenho todas essas configurações na minha máquina real. Então não vou mexer em nada disso daqui, mas você pode, mais uma vez, testar à vontade para ver como fica melhor na sua máquina. Vou clicar em Finish e clicando aqui ele vai finalmente criar para a gente um novo dispositivo. Ó. Ele já criou aqui o nosso dispositivo. Então, se eu quiser abrir esse dispositivo, eu posso simplesmente clicar aqui em rodar, nesse playzinho aqui em Action, e aí ele vai rodar para mim. Ele tá dando um bug aqui, ele disse que tem um erro desconhecido e eu sei exatamente por que isso está acontecendo. É justamente porque eu estou tentando virtualizar uma máquina dentro de uma máquina virtual. E é justamente nesse momento que eu não preciso mais usar uma máquina virtual. Eu vou para a minha máquina normal e a gente vai ver isso acontecendo. Eu vou deixar quase igual da forma que está agora, só que na minha máquina normal. Vou lá, já volto. Enquanto isso... Graças a Deus eu não preciso mais usar isso. Acabou. Acabou! Reteta! Agora sim, eu já estou na minha máquina de fato. Eu já botei até o fundo da documentação do Flutter para você não sentir. A única coisa é que tá um pouquinho menor, porque eu não uso aquele zoom tão grande na minha máquina de fato. Mas ó, eu tenho o mesmo emulador aqui, ó, o Pixel 3a API 30. Então, se eu clicar no botão de rodar, ele já vai conseguir rodar o emulador para mim. Ó, ele já abriu, você já tomou spoiler da nossa aplicação, mas é porque realmente eu uso esse emulador no dia a dia. E aí, a última coisa que falta entender na verdade, faltam duas coisinhas. Deixa eu fechar o emulador. A primeira coisa é, se eu quiser realmente fazer um cold boot, porque você viu ali, né, ele já veio com algo aberto, porque da última vez que eu tinha fechado, ele salvou aquele estado, quando eu rodei de novo, ele já abriu naquele estado. Mas se eu quiser rodar ele de uma forma fria, eu posso vir aqui nas três bolinhas e vou fazer aqui um cold boot now. E aí sim, ele vai abrir, ó, e ele já abre com essa tela preta, porque é como se eu tivesse desligado o meu emulador, a minha aplicação rodando no Android, ali, o meu sistema operacional. E aí, eu estou abrindo ele aqui do zero. Isso demora mais tempo, como você tá vendo. Ó, ele aparece o símbolo da Google e tal. Isso daqui vai demorar um pouco mais de tempo, mas às vezes é necessário. Essa é a primeira parte. Deixa ele terminar aqui de fato abrir para a gente fechar e eu mostrar uma coisa que é bem importante, que é como abrir esse emulador no VS Code, que a gente vai fazer muito isso. Pronto, ele já abriu, a gente já está vendo aqui que eu não preciso mais de nenhuma configuração, ele já está com o emulador rodando. Eu posso fechar o emulador, vou fechar também
o nosso Device Manager e o Android Studio. E agora eu vou abrir o IntelliJ, na verdade. Deixa eu abrir o IntelliJ primeiro e depois a gente vai para o VS Code. Como você sabe, eu vou fazer o mesmo processo para o IntelliJ e para o VS Code para que você possa fazer no que você vai usar. Mas é claro, você só precisa fazer isso na ferramenta que você vai usar. Você não precisa fazer nas duas como eu vou fazer. Mas eu abri aqui o IntelliJ, ele já está com o projeto Flutter. Não se preocupe, tá? A gente está falando só de emulador. A gente vai falar do projeto Flutter mais adiante. Mas você vai observar que aqui em cima, ó, ele tem nenhum device selecionado, né? Nenhum dispositivo selecionado. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer todos os dispositivos que estão aptos a rodar um projeto Flutter. Inclusive, para o Flutter Web, o Chrome e o Edge, para o Windows, o Windows, né? Justamente o desktop. E eu tenho a opção de abrir todos os emuladores que eu já criei. Então posso clicar aqui para abrir o Pixel 3a API 30. Então ele vai abrir aqui e ele já aparece aqui, ó, que foi conectado. O meu projeto já está conectado com o meu emulador Pixel 3a API 30. Se eu clicar em rodar esse projeto, a gente vai ver que ele vai conseguir abrir o emulador. Ele conectou primeiro e aí ele vai conseguir abrir o emulador para que ele consiga mostrar o nosso projeto na tela. Como a gente sabe, né, a primeira vez que a gente está abrindo um projeto pode demorar, então quando ele abrir aqui o emulador, eu volto para mostrar a vocês. Legal, ele rodou aqui e para ver o emulador dentro aqui do nosso IntelliJ, a gente pode vir aqui no cantinho, ó, Android Emulator e pronto, nossa aplicação já vai estar aqui, eu já consigo mexer com ela. É claro, você pode configurar seu IntelliJ para ser da forma que ficar melhor para você, mas tá rodando. Deixa eu parar de rodar aqui e legal, vou fechar o IntelliJ e vou abrir o VS Code. Vou fechar aqui o IntelliJ e vou abrir o nosso VS Code. Eu vou abrir com o mesmo projeto, tá? Vou abrir literalmente o mesmo projeto, sendo que está fechado o nosso emulador. Clicando aqui no nosso main, a gente vai conseguir rodar esse código. Mas para conectar, fazer aquele processo de conexão com o emulador, eu vou ter que vir aqui lá embaixo, ó, ele na verdade automaticamente já se conectou com o Chrome. Só que a gente não quer rodar no Chrome, a gente quer rodar no nosso emulador Android. Então vou clicar aqui onde tem Chrome Web JavaScript e vou pedir para ele iniciar o nosso Pixel 3a API 30. Nesse caso aqui eu poderia inicializar direto com o Code Boot se fosse o caso, mas não, eu vou inicializar do jeito que ele tiver mesmo. A gente vai notar que provavelmente, pronto, ele inicializou da forma onde a gente parou quando a gente fechou naquele momento antes de a gente ir para o IntelliJ. E agora basta que eu volte aqui no meu projeto Flutter, vou dar um F5 para rodar e aí, se eu vier no meu emulador, a gente vai ver a qualquer momento a tela aparecendo. Legal, ele terminou de buildar e aí ficou essa telinha preta aqui porque ele está abrindo. Sempre demora mais na primeira vez que a gente está abrindo, mas finalmente está aqui a nossa aplicação rodando no emulador. Muito massa, né? Já voltando aqui na nossa documentação, a gente aprendeu que quando a gente quer lidar com Android, com o emulador Android para o Flutter, a primeira coisa que a gente precisa fazer é configurar a aceleração da virtualização de máquina na nossa máquina, que é uma coisa que você faz na sua máquina. Não vale a pena a gente entrar muito a fundo aqui, porque a gente teria que falar de todas as possibilidades. Mas depois disso, basta que a gente abra o Android Studio, vá no nosso gerenciador de dispositivos virtuais e crie um novo dispositivo. A gente vai ter várias opções de dispositivos para emular e depois que a gente seleciona essas opções, a gente tem a possibilidade de escolher uma imagem de algum dos sistemas do Android que a gente pode fazer download ou simplesmente usá-la. Terminadas as configurações, basta a gente abrir o nosso dispositivo ou usando o IntelliJ ou usando aqui o Visual Studio Code, o VS Code, para que a gente consiga fazer a nossa emulação, né? Muito massa! Agora que a gente já sabe como instalar o Flutter e que a gente já tem o emulador rodando, chegou finalmente a hora da gente criar o nosso primeiro projeto Flutter.
E é justamente isso que a gente faz nesse vídeo aqui. Se você clicar nesse vídeo que tá aparecendo aqui na minha direita, a gente vai fazer nele o nosso primeiro projeto com o Flutter. Clica lá, sério, eu te vejo lá.